Olá, crianças, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal, Projeto Lições para a Vida. Espero que esteja caminhando tudo bem com vocês que sempre estão nos acompanhando. Vamos dar início a mais uma aula nesse dia de nossa escola bíblica dominical, essa continuação dessas aulas que nós estamos tendo no Antigo Testamento, muitas no livro de Daniel. Para dar início a esta aula, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Daniel, no capítulo 6, e vamos ler este capítulo inteiro. Capítulo de Daniel, no capítulo 6. Vamos ler estes 28 versículos. Abra sua Bíblia, então, em Daniel, no capítulo 6. Essa história muito conhecida, acredito que por todos vocês. Diz assim, Daniel, capítulo 6. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta razão, o rei Dário assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei e, a respeito do edito real, disseram-lhe: porventura não assinastes o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei, dizendo-lhe: Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado. E a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-o na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum,
e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Até aqui. Aqui nós lemos essa conhecidíssima história de Daniel, né? Que foi lançado na cova dos leões por não obedecer um decreto do rei, que nós iremos aprender agora. Daniel, ali no reinado de Nabucodonosor, ele foi um homem muito respeitado. Ele ganhou respeito no reinado de Nabucodonosor, dos babilônicos, do seu filho, e também agora ele tinha recebido respeito desse novo império que dominava o Medo-Persa pelo reinado de Dário. Ele tinha recebido grande respeito. Ele era respeitado por causa do Deus a qual ele servia. Ele tinha grande respeito. Daniel, fora um homem muito respeitado pela forma que ele servia ao Deus Todo-Poderoso e como Deus agia na vida de Daniel. Então ele recebeu esse grande respeito, essa consciência que ele tinha de estar sempre diante de Deus. Daniel também, ele era um homem consciente, visto como uma pessoa consciente, um homem aplicado, servindo sempre a Deus diante dos homens. Então, o rei Dário, como o antigo rei babilônico Nabucodonosor e seu filho, reconheceram isso. E agora, neste novo reinado, Daniel, ele também era reconhecido como um homem muito importante e um homem digno de confiança. Daniel era um homem digno de confiança também nesse reinado de Dário, desse rei Dário. Daniel, ele recebeu essa confiança, essas dignidades que ele tinha por ser um servo de Deus, por Deus ter feito uma obra em seu coração, um novo nascimento, e ele ser um servo do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Então ele recebera esses votos, essas confianças desse seu novo rei. Muitos crentes também que servem a Deus, eles são muito dignos de todos esses atributos que Daniel recebeu, dignos de confiança. Muitas vezes numa empresa é necessário colocar pessoas em áreas muito específicas, como lugares que é preciso de pessoas confiantes, pessoas necessitadas de confiança.
Então, muitas vezes é chamado crentes para esses lugares, pessoas que pode se confiar que não serão roubadas por elas, ou não serão trapaceadas por elas. Então, Daniel ele era um homem assim digno de confiança. Até mesmo nos nossos dias, presidentes, eles necessitam de homens de confiança para que eles não tomem o poder deles. Então, muitas vezes é achado e procurado isso em crentes. E Daniel ele era assim, um homem tido de muita confiança e muito respeito no reinado de Dário. E foi entregue a ele uma elevada posição ali como um presidente, um governador no seu país ali onde ele estava. E por causa do seu elevado prestígios que ele recebera, Daniel ele recebeu rivais, homens dos presidentes e príncipes daquele reinado. Eles vendo esta ousadia, este Daniel, a qual estava muito elevado no reinado, e o rei queria colocar ele para dominar todo o reino. Então presidentes e príncipes começaram a tramar contra Daniel, os seus rivais. Ele começou a ter rivais, homens que eram invejosos por causa que Daniel estava em tamanho... Só um minuto. Em tamanha posição. Esses homens eles começaram a invejar a Daniel. Por causa do favoritismo que Daniel tinha que o rei tinha por Daniel. Esses homens também eles foram hostis a Daniel, mesmo não tentando achar algum erro para que denunciassem a Daniel. Eles não viram nenhum mal em Daniel. Eles tentaram achar algum erro em Daniel para condenar a Daniel diante do rei, mas eles não conseguiram achar nenhum mal. Então, tentando derrubar a Daniel, tentando tramar algum mal contra Daniel, eles foram desonestos. O que eles fizeram sendo desonestos? Para prejudicar Daniel, eles começaram a bajular o rei, dizendo que o rei era um homem muito elevado no mundo todo, para que o rei determinasse um decreto que houvesse petição, ou se não oração, ações de graças, somente ao rei Dário, mas a nenhum outro deus, nenhum deus dos persas, dos medos, nenhum deuses, e muito menos ao Deus verdadeiro, ao único Deus, ao Deus de Daniel. Então eles bajularam o rei, pedindo para que ele assinasse esse decreto. E o rei, ele assinou esse decreto, dizendo que nenhum homem poderia orar a nenhum Deus, clamar a nenhum Deus, a não ser ao rei Dário. Fazer petição, oração, devoção, estar de joelhos somente diante ao rei, a não ser a outros deuses e nem outros reis. Então Daniel, ele mesmo com esse decreto do rei, quando chegou ao seu ouvido, que ele poderia ser lançado aos leões, a não ser se ele clamasse ao rei Dário, o que ele fez? Ele poderia ficar com muito medo que isso possivelmente seria chegado a ele. Se ele orasse a Deus e fosse descoberto, ele seria lançado na cova dos leões. Mas o que Daniel fez? Daniel ficou com medo? Não. A reação de Daniel foi ser fiel a Deus. Como ele poderia ter medo de orar ao seu Deus Todo-Poderoso, Criador de todos os homens, de toda criatura, até mesmo do rei Dário, criatura de Deus? Ele foi fiel a Deus. Mesmo com este decreto, ele teve que desobedecer, por causa que é melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Daniel, ele rogou a Deus, ele continuou a sua vida de oração. Daniel era um homem que orava 3 vezes ao dia, ele continuou a sua devoção a Deus. Daniel, ele foi corajoso, ele poderia ser morto
ser lançado na cova dos leões e ser devorado por leões que com certeza estariam muitos dias sem comer, cheios de fome. E ele não teve medo, ele foi corajoso. Sem medo de morrer, ele continuou a sua vida devota diante de Deus, orando a ele 3 vezes ao dia. Daniel, ele era um homem próximo de Deus, ele andava próximo de Deus, perto de Deus. Então ele não temia a reis, a governantes, a homens desta vida. Ele tinha comunhão com o seu Deus de ouvi-lo e de falar com ele, de ouvi-lo pela palavra dele e também de obter uma genuína e verdadeira comunhão com Deus. E o que aconteceu? Ele foi descoberto que ele estava orando a Deus por esses presidentes e príncipes. E esses homens logo correram ao rei e disseram ao rei que Daniel estava orando ao Deus dele. Não tinha obedecido ao rei Dário. Só que o rei Dário tinha Daniel como um homem diferenciado em seu reinado. E o que Dário fez? Dário tentou de fazer todas as possibilidades de livrá-lo, mas ele não conseguiu passar por cima do seu próprio decreto e de sua própria palavra. Então ele ficou altamente preocupado e pediu para que Daniel fosse lançado na cova dos leões. E Daniel foi tomado por esses homens, pelos presidentes e príncipes, e foi lançado dentro da cova dos leões. E ele sendo lançado ali, o rei Dário ficou totalmente preocupado. A noite inteira não conseguira dormir, não conseguiu comer nada, não conseguiu fazer festas como era o costume, com músicas nas noites. Ele não conseguiu, ele ficou altamente preocupado, perturbado. E pela manhã, logo cedo, ele correu para ver se Daniel estava despedaçado pelos leões. E ele, com muito temor, ele perguntou: Daniel, Deus Todo-Poderoso te livrou? E Daniel respondeu: sim, Deus me livrou, enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que eu não viesse a ser devorado. Então, o rei, ele ficou muito alegre, com certeza, por este acontecimento. E o rei mesmo sabia que o Deus de Daniel o livraria disso. Daniel, ele colocou a sua confiança em Deus e ele foi livrado pelo Senhor na cova dos leões. A Bíblia, ela nos ensina que aqueles que vão a Cristo e são salvos por eles não serão livres de perseguições, assim como Daniel estava sendo perseguido agora. E muito menos, nem todos serão livres da morte. Mas Deus assim o quis que Daniel fosse o livre desta vez, para mostrar a todos nós que um dia iremos aprender desta aula, desta palavra, viemos compreender que nós temos que colocar a nossa confiança em nosso Deus, no único Deus, e a Jesus Cristo, seu Filho. Se nós colocarmos a sua confiança nele, ele há de cuidar de nós, e ele há de nos salvar, tanto neste mundo mal, perigoso, e nos livrar também da condenação que há de vir sobre todos os homens. Este é um ensino para que nós venhamos a confiar em Deus. Mas olhando para todos esses homens aqui, Daniel, rei Dário e esses príncipes, esses presidentes, qual dos 3 você acha que você se parece mais? Com qual desses 3 você é igual? Você será igual a quem deles? Será que você é igual ao rei Dário? Quem era o rei Dário? O rei Dário era um homem ímpio, um homem mau, um homem que adorava deuses, que fazia com que as pessoas adorassem a si mesmo, mas ele tinha um grande respeito pelo modo de viver de Daniel e pelo Deus de Daniel, que havia o livrado de muitas coisas, e o conhecimento do Deus de Daniel. Ele era um religioso, que ele gostava de respeitar o viver cristão, mas ele mesmo não buscava a Deus para a salvação para si mesmo. Ele gostava de ver, de conversar, de andar com Daniel, de ter essas pessoas próximas a si mesmo, mas por ele mesmo, ele não via a soberba e o orgulho em si mesmo e não buscava a Deus para a salvação. Será que você é como o rei Dário, uma pessoa orgulhosa, sabe que é um pecador,
mas não busca ao seu Deus para a salvação e vive como um religioso neste mundo, gostando do modo viver cristão, moralidades e coisas assim, tentando ser uma criança, um jovem bom, mas o seu coração longe de Deus, como um religioso, às vezes indo a alguma congregação, a uma igreja, ouvir a palavra de Deus e não o buscando para a salvação, assim como o rei Dário? Ou será que você é como os presidentes e príncipes que rejeitam a Deus e suas bênçãos, se tornando pessoas totalmente malignas, invejosas, hostis, tramando o mal contra o seu próximo, tentando sempre estar por cima em todas as coisas, pensando sempre em si mesmo, em sua vida, em seus problemas, em sua necessidade, em aquilo que você precisa? Será que você é assim como esses presidentes que só pensam em si mesmo, em ganhar o poder, estar em um patamar elevado diante das pessoas, ser bajulado por elas? Quem é você? Qual tipo de pessoa você é? Ou será que você é como Daniel? Daniel confiava no Senhor. Daniel, ele buscou o seu Senhor, acredito que desde a sua infância, um crente ao Senhor, viu o seu orgulho, o seu pecado e foi a Deus e pelos méritos de Cristo alcançou a salvação nele. Ele confiava no Senhor, ele não confiava em si mesmo, mas ele confiava no Deus Todo-Poderoso que pode salvar, pode livrar, pode estender as mãos de graça e favor e misericórdia e salvar a pecadores, assim como Daniel o livrou da boca dos leões e pode livrar a muitos de nós da condenação que advém sobre todos os homens. Quem você é? Seja como Daniel, busque ao Senhor para a salvação, reconheça que você é um grande pecador e vai a Ele de mãos vazias e entregue os seus pecados a Ele e peça em nome de Cristo Jesus para que Ele ouça a sua oração e te salve e você seja desde a infância até a sua vida adulta, você possa olhar para trás e falar: eu confiei no Senhor, eu estou no Senhor e eu fui salvo pelo Senhor. Confie no Senhor hoje mesmo e busque a Ele para a salvação. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Vamos entoar um hino ao Senhor. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste.